Leitores caríssimos, chegou-me às mãos um opúsculo, um manuscrito do Purgatório. Confesso, recebi-o a princípio com certa desconfiança. Há por aí tantas revelações suspeitas do Purgatório. Todavia, logo nas primeiras páginas, dou com os nomes de duas respeitáveis autoridades, dois teólogos cujas obras tantas vezes havia lido e admirado. São eles Cônego Contier e Cônego do Bosc. O primeiro, autor de várias obras muito eruditas, e dentre elas a explicação do pontifício e a regra de vida sacerdotal, hoje conhecidas em todo o mundo. E em segundo, ex-superior do Seminário Maior de Bayeux, teólogo seguro e a quem estava já muito acostumado a ler e consultar, pois fora o promotor da fé no processo canônico de beatificação e canonização de Santa Teresinha. Esses homens de Deus examinaram cuidadosamente o manuscrito do Purgatório e o julgaram isento de qualquer erro. Conheceram bem de perto a história desta maravilhosa e impressionante revelação do Purgatório. Que mais seria preciso para me afastar toda desconfiança? Prossegui a leitura do opúsculo após haver estudado, durante meses, a teologia do purgatório em algumas dezenas de bons teólogos e excelentes autores. Pois, vos posso assegurar, leitores caríssimos, tive dessas revelações uma profunda e edificante impressão. Nem um ponto sequer em desacordo com a doutrina e as opiniões dos santos doutores e dos teólogos mais seguros. Nenhuma nota suspeita de iluminismo ou quietismo ou qualquer outro escolho na espiritualidade. Nem de longe se poderia suspeitar aqui uma fraude, sugestão ou algo que revelasse um desequilíbrio de espírito. E demais, que doutrina admirável! Só essa doutrina segura, equilibrada, tão cheia de unção e de acordo com o que de melhor se aprende nos tratados de espiritualidade na vida dos santos, só essa doutrina basta para tornar o manuscrito do Purgatório uma obra digna de ser lida e meditada por todos, independente mesmo de qualquer ato de fé na revelação particular. Leiam e meditem todas essas páginas belas e impressionantes. Contém elas a mais segura e bela doutrina e estão destinadas a fazer muito bem. Monsenhor Ascone Brandão. As aparições de almas do purgatório. Que são as aparições? Contam-se fatos prodigiosos e muitas aparições de almas do purgatório. Isso poderia talvez impressionar alguns e julgarem que podemos desejar ou procurar com certa curiosidade, indagar a sorte dos mortos ou facilmente ter comunicação com as almas do purgatório. Quanta ilusão e perigosa, quanta ilusão perigosa e quanta superstição e crendice em torno disso. É prudente discernirmos bem as verdadeiras das falsas aparições e mostrarmos o pensamento da Igreja e dos santos doutores para que se evitem confusões e ilusões numa matéria tão grave e delicada, porque tão sujeita a enganos e erro. Que é uma aparição? É uma manifestação do outro mundo, de alguém que nos vem dizer o que lá se passa. Podemos acreditar nas aparições? Há dois extremos igualmente prejudiciais. Um do que facilmente aceitam toda sorte de aparições sem exame e não têm a prudência de estudar e esperar a opinião de pessoas criteriosas, teólogos ou autoridades eclesiais e superiores que possam discernir com segurança a verdade de tais aparições. E uma levianidade, assim diz a Escritura. Quem facilmente em tudo crê é leviano de coração, é um espírito leviano.
Eclesiástico 19:4. Todavia, respeitar sistematicamente e obstinadamente toda aparição, todos os fatos sobrenaturais, mesmo que tenham sinais de verdadeiros, é prova de muito ceticismo e de orgulho, e pode levar à infidelidade à graça, como insinua a Escritura. Quem é duro em acreditar procede contra a piedade. Isaías 21:2. É mister um equilíbrio entre os dois extremos. Uma alma verdadeiramente humilde e obediente nunca poderá se enganar. Outra questão é se as almas do outro mundo podem se comunicar com os vivos. Podem voltar à Terra quando queiram ou quando desejam os vivos? Respondemos sem hesitar, com a boa doutrina da Igreja e dos teólogos: não e não. Isto só se dá por uma especialíssima permissão de Deus, raras vezes e por milagre, para ensinamento e confirmação da imortalidade da alma, para lição dos vivos ou para pedir socorro e sufrágio. Desde que a nossa alma se separou do corpo pela morte, não tem mais órgãos para se comunicar com os homens. É puro espírito e só por milagre se pode tornar sensível. E demais, quando a alma deixou o corpo, já foi entregue à divina justiça e está no lugar que mereceu, o céu, o inferno ou o purgatório. Não pode, sem milagre, entrar em comunicação com os homens. Este milagre das aparições nós o encontramos na Sagrada Escritura. Samuel apareceu à pitonisa de Edom e repreendeu a Saul porque havia perturbado o repouso dos mortos. Mostrou o castigo que lhes estava reservado por esta curiosidade vã. Na morte de nosso Senhor, conta São Mateus, que os túmulos se abriram e muitos mortos apareceram e foram vistos em Jerusalém. Nas vidas dos santos encontramos inúmeras aparições, e a Santa Igreja, ao elevar a honra dos altares os servos de Deus, submete a um rigoroso processo todos os fatos e prodígios que deles narram, embora não se pronuncie sobre eles. Portanto, há verdadeiras aparições. Verdadeiras e falsas aparições. Há verdadeiras e falsas aparições. Estas muito mais frequentes do que aquelas. Como distingui-las? Há sinais pelos quais facilmente podemos nos livrar de enganos e afastarmos o perigo da ilusão diabólica. Devemos imitar sempre a reserva prudente da Santa Igreja nessa matéria. A Igreja não admite revelação alguma se não for devidamente comprovada, e ainda assim não obriga os fiéis a nela acreditar. Ninguém é obrigado a acreditar numa revelação particular, por mais provada que tenha sido. Não obstante, depois de bem provada, seria temerário abusar com a sua sistemática atitude de ceticismo diante do que santos e homens doutos e equilibrados aceitaram e provaram não haver ilusões. Diz Bento XIV que podem os fiéis acreditar e podem ser publicadas as revelações particulares para edificação dos fiéis, contanto que sejam aprovadas pela autoridade eclesiástica. O Papa Urbano VIII manda que, ao serem publicadas, declare o autor em nada querer se adiantar aos juízos da Igreja e que tais fatos mereçam apenas uma fé humana e não importam em confinação da Santa Madre Igreja. Eis as cautelas com que a Igreja cerca as aparições. Há também regras seguras para discernimento das revelações, segundo os bons autores de espiritualidade e os melhores teólogos. Umas se referem às pessoas que recebem as revelações, e outras à matéria das revelações e aos efeitos das mesmas.
Quanto às pessoas, é prudente indagar dos dotes naturais. É um temperamento equilibrado? Não se trata de uma psiconeurose ou de histerismo? Nestes casos, quantas alucinações perigosas e difíceis de serem discernidas logo de começo. Quanto ao estado mental, é pessoa discreta de juízo reto ou de imaginação exaltada e de sensibilidade excessiva? É intruída ou ignorante? Onde aprendeu o que sabe? Não estaria com o espírito debilitado por jejuns ou por algumas enfermidades? Quanto à moral, é mister saber se se trata de uma pessoa sincera ou acostumada a exagerar e a mentir. É um temperamento calmo ou apaixonado e sem equilibrado? A resposta a essa pergunta não dará certamente uma solução para a prova da existência ou não de uma revelação verdadeira, mas ajudará muito a julgar do valor do testemunho dos videntes. Quanto à matéria das aparições, é mister muito atenção para julgá-las. Segundo a doutrina unânime dos doutores, nenhuma revelação pode contradizer o dogma e o que foi ensinado pelo Evangelho. Diz São Paulo, em Gálatas 1:8. Ainda que um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que anunciamos, seja anátema. Deus não se contradiz. Nas falsas aparições há mentiras, erros teológicos graves, contradições e muitas vezes coisas contrárias às leis da moral e da decência. Muitas pessoas de imaginação muito viva tomam seus próprios pensamentos por visões e locuções interiores. Dizia Santa Teresa: acontece com certas pessoas de tão fraca imaginação que se embebé de tanta maneira na imaginação que tudo que passam claramente lhe parece que estão vendo. Aparições das almas do purgatório. Depois de termos mostrado a verdadeira doutrina da Igreja sobre as revelações ou aparições, tratemos das aparições das santas almas. Podem elas aparecer aos homens? Sim, raramente e por permissão de Deus. É uma graça para quem recebeu a aparição e uma graça para a pobre alma, sobretudo quando Deus permite que ela obtenha socorro para se livrar das chamas expiadoras. Deus o permite para exercitar a nossa fé na imortalidade da alma e para que compreendamos melhor a sorte das pobres almas e procuremos sufragá-las com mais zelo e caridade. Como distinguir as verdadeiras das falsas aparições de almas do purgatório? Já demos as principais regras deste discernimento segundo a doutrina da Igreja e a teologia. Acrescentamos mais algumas. No século XVII, o sábio cardeal Bona criticou severamente a facilidade e levianidade com que acreditavam muitos em revelações sobrenaturais e deu algumas regras que podem nos esclarecer muito na matéria. Vamos comentá-las. Primeira, toda aparição desejada ou provocada é suspeita. Ninguém deve desejar ver nem conversar com os mortos, indagar a sorte dos defuntos, mesmo que o faça por motivo de caridade para rezar por eles. Não se deve desejar aparição alguma de alma do purgatório. Seria temeridade e presunção. Segundo, se a aparição revela coisas ocultas que seria melhor silenciar sobre elas, faltas alheias, ensina coisas contraditórias ao dogma e ao evangelho, tem horror à água benta, ao crucifixo, etc., está provado que se trata do demônio. Terceiro, as almas do purgatório aparecem geralmente para solicitar orações, recomendar restrições, etc. E feito isso, não voltam mais, a não ser para agradecerem.
Se uma aparição se torna importuna dia e noite, ameaça, perturba a paz de um homem ou de uma família ou comunidade. É sinal certo do demônio. Quarto, ninguém deve aceitar serviços prestados pelas almas do purgatório, que se vêm colocar à nossa disposição, morar conosco, etc. É pura ilusão isso e coisa diabólica. Todos os bons teólogos místicos ensinam que as aparições verdadeiras logo de princípio perturbam e assustam, mas depois lançam a alma numa doce paz, aumenta a humildade, excita o amor de Deus e do próximo e produzem um grande desejo de perfeição. Quando alguém começa a se gabar das aparições, mostrar-se digno delas, perturba-se em vão e enche-se de presunção. Irrita quando os superiores não fazem caso das suas visões e desobedecerem, eis um sinal bem certo de engano. Sexto, é mister que as aparições sejam expostas singelamente a um bom diretor sem exageros nem reticências, nem diminuição da verdade, e depois ficar pelo que ele decidir e obedecê-lo cegamente. Com estas regras seguras dos bons teólogos e autores místicos, não haverá perigo de ilusão. Deus, nosso Senhor, na sua misericórdia, tem permitido muitas revelações das almas do purgatório. Parece mesmo que não que são mais numerosas do que qualquer outra. Quanta luz sobre o purgatório não nos deram, por exemplo, as revelações de uma Santa Catarina de Gênova. Nesta matéria, sejamos muito prudentes e criteriosos e não nos afastemos do pensamento da Santa Igreja e das normas que acima são expostas.